Casa Vicens. A Casa Vicens é um edifício modernista localizado em Barcelona, no bairro de Gràcia. A obra de Antoni Gaudí foi o primeiro grande projeto do arquiteto. Foi construído entre 1883 e 1885, embora Gaudí tenha elaborado o projeto original entre 1878 e 1880. A obra está enquadrada num estilo orientalista, próximo do neomudéjar, embora interpretada de forma pessoal, com um cunho de originalidade que Gaudí trouxe aos seus projetos. Nesta obra, ele esboçou pela primeira vez alguns de seus recursos construtivos que seriam comuns no surgimento do modernismo. Na época, foi uma obra muito comentada, que causou grande sensação entre o público da época. Na época em que o edifício foi construído, Gràcia ainda era um centro urbano independente de Barcelona e tinha sua própria prefeitura, com a categoria de cidade, embora atualmente seja um distrito da cidade. O projeto original tinha um grande espaço ajardinado, além da casa, mas com o tempo o terreno foi parcelado e vendido para a construção de edifícios residenciais. Atualmente, o complexo está reduzido apenas à casa e um pequeno espaço circundante. Para aproveitar ao máximo o espaço, Gaudí realizou um projeto de 3 fachadas, com a casa ligada por uma parede a um convento adjacente. Em 1925 foi projetada uma ampliação da casa, encomenda que foi oferecida a Gaudí, que recusou. Em vez disso, propôs um de seus discípulos, João Batista Serra, que fez uma nova baía seguindo o estilo original de Gaudí, com a inclusão de uma nova fachada, deixando um edifício com 4 ventos. Esta obra pertence ao período orientalista de Gaudí, de 1883 a 1888, período em que o arquiteto realizou uma série de obras de marcado gosto oriental, inspiradas na arte do Próximo e Extremo Oriente, Índia, Pérsia, Japão, bem como na arte islâmica hispânica, principalmente mudéjar e nasrida. Gaudí utilizou a decoração de azulejos cerâmicos com grande profusão nesta época, bem como arcos mitrais, cartelas de tijolos expostos e florões em forma de templo ou cúpula. O edifício foi declarado Monumento Histórico-Artístico em 1969 com o número de registro 52 TMH, bem de interesse cultural em 1993 com a referência RIT 51.0003823 e Patrimônio Mundial em 2005 com a referência 320 bis. História. A primeira obra importante de Gaudí. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, Reus Rio Doce, 1852 Barcelona, 1926, estudou arquitetura na Escola de La Longe e na Escola de Arquitetura de Barcelona, onde se formou em 1878. Para pagar seu diploma, Gaudí trabalhou como desenhista para vários arquitetos e construtores, como Leandre Serralacha, João Martorell, Emílio Sala Cortês, Francisco de Paula del Vilar y Lozano e Josep Fontserè. Uma vez obtido o título de arquiteto em 1878, suas primeiras obras foram postes de iluminação para a Plaza Real, o projeto de quioscos de Roissy, a vitrine para a Louvre Esteban Comella e o mobiliário para a Capela Panteão do Palácio de Sobrelana em Comillas, todos do mesmo ano de sua graduação, bem como a Cooperativa Obreira Mataronense, de 1878 a 1882. Que foi sua primeira comissão importante, embora não tenha se concretizado como um todo, já que apenas um navio foi construído. Suas obras seguintes foram o mobiliário para a Farmácia Gibert, 1879, e as obras para a Congregação de Jesus Maria em Barcelona e Tarragona, de 1879 a 1881. Gaudí combinou a construção da Casa Vicens com outras encomendas. Em 1883 assumiu as obras do Templo Expiatório da Sagrada Família, iniciadas no ano anterior com um projeto de Francisco de Paula del Vilar y Lozano, que renunciou pouco depois devido a desentendimentos com o Conselho de Construção. Gaudí passaria o resto de sua vida na construção do templo, que seria sua magnum opus e a síntese de todas as suas descobertas arquitetônicas. No mesmo ano, 1883, projetou um retábulo para a Capela do Santíssimo Sacramento na Igreja Paroquial de San Félix de Alela, bem como alguns planos topográficos da propriedade que em Rosel de Lalena em Gélida, e foi contratado para projetar uma vila anexa ao Palácio de Sobrelano, propriedade do Marquês de Comillas. Na cidade cantábrica de mesmo nome, conhecida como El Capricho, construída entre 1883 e 1885 em estilo orientalista semelhante ao da Casa Vicens, onde também se destaca o revestimento cerâmico.
Em um estilo semelhante, ele construiu os pavilhões Güell em Pedralbes, de 1884 a 1887, uma encomenda de Eusebio Güell, seu principal patrono e amigo. Gaudí estava naquela época no primeiro período de sua carreira, que se caracteriza pelo uso de uma linguagem arquitetônica de grande simplicidade construtiva, na qual a linha reta prevalece sobre a linha curva. Estilisticamente, corresponde a um período de influência orientalista, onde as formas estruturais e ornamentais correspondem ao gosto pela arte oriental, principalmente mudéjar, persa e bizantina, como pode ser visto em outras obras suas, como os pavilhões Güell, as adegas Güell e o Capricho de Comilas. Gaudí estudou a arte neomodariana nas obras de Owen Jones, como plantas, elevações, seções e detalhes da Alhambra, 1842, projetos para mosaicos e pavimentos tesselados, 1842, e gramática do ornamento, 1856. O conceito de casa de família de Gaudí, e que ele refletiu na Casa Vicens, se reflete em um artigo inédito que ele escreveu em 1881, intitulado La Casa Manor, em catalão, La Casa Pairal. A casa é a pequena nação da família. A família, como a nação, tem história, relações exteriores, mudanças de governo e assim por diante. A família independente tem sua própria casa, a família não independente tem uma casa alugada. A casa própria é o país de nascimento, a casa alugada é o país da imigração, é por isso que a própria casa é o ideal de todos. Você não pode conceber sua própria casa sem uma família, é assim que você pode conceber alugá-la. Em 1878, Gaudí foi contratado por Manuel Vicens e Montaner para construir uma segunda residência de verão para a família na cidade de Grácia. 8 Manuel Vicens, de 1836 a 1895. Era um corretor da Bolsa e da Bolsa, embora haja poucas informações sobre ele. Pelo seu testamento, sabe-se que tinha uma casa em Alela, bem como 2 propriedades no centro de Barcelona e alguns terrenos na zona de Valvidrera. O terreno onde a casa foi construída foi herdado por Manuel Vicens de sua mãe, Rosa Montaner e Matas, em 1877. Ele morreu em 29 de abril de 1895, deixando sua propriedade para sua viúva, Dolor Giralt e Grifo. Não se sabe como os Vicens conheceram Gaudí, embora seja provável que tenham coincidido nos círculos culturais ligados à Renascença que ambos frequentavam. Posteriormente, Vicens e Gaudí mantiveram uma relação amigável e, em várias ocasiões, o arquiteto passou os verões na casa de Vicens em Alela, entre 1880 e 1890. Para esta casa, Gaudí desenhou 2 móveis, uma lareira de canto de madeira e metal com as iniciais MV, de Manuel Vicens, atualmente preservada na Casa Vicens, e um armário de canto de madeira de cedro com latão dourado e as iniciais DG, de Dolor Giralt, comprado pela Casa Vicens em leilão em 2023 para ser exposto após uma restauração. O resultado dessas estadias foi um projeto de retábulo que Gaudí realizou em 1883 para a igreja de São Félix em Alela encomendado pelo padre Jaume Puy-Claret, que finalmente não foi realizado. Um desenho em tinta da China sobre papel pano, na escala de 1h25, é preservado. A cidade de Grácia era na época uma entidade independente de Barcelona. Seu centro populacional foi formado em torno do convento carmelita de Santa Maria de Grácia, popularmente conhecido como El José Pets, fundado em 1630. Era uma área agrícola, povoada por casas de fazenda, que no início do século XIX começou a se urbanizar e forjar um tecido industrial incipiente. A cidade foi adicionada a Barcelona em 1897, juntamente com outras 5 cidades vizinhas, Sants, Les Corts, São Gervásio de Cassolas, São Andrés de Palomar e São Martim de Provençals. Naquela época, muitas famílias da burguesia localizaram sua segunda residência em Grácia, já que a vila combinava sua proximidade com a cidade com a tranquilidade de uma aldeia. 8 A casa está localizada na Cale de las Carolinas, nomeada em homenagem às Ilhas Carolinas, uma ex-colônia espanhola. Em 1908, seu nome anterior era São Gervásio. O local original estava localizado entre o convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paul, com cuja parede lateral um lado do edifício foi anexado, lado nordeste, e um beco sem saída, chamado Rincão de São Gervásio, que mais tarde desapareceu.
Este terreno provém de 3 lotes adquiridos entre 1846 e 1854 por Agostinho Maria Baró e Tastais, que incluíam vários edifícios térreos. Em 1866 passou por herança para a mãe de Manuel Vicens, Rosa Montaneira e Matas, viúva de Onofre Vicens e Domenech. Quando ela morreu em 1877, ela passou por herança para Manuel Vicens. Não se sabe se os edifícios que estavam no local foram demolidos ou parcialmente utilizados no projeto de Gaudí. Em 1876 e 1881, Vicens comprou 2 terrenos adjacentes a Calle Rincón de San Gervásio, o que permitiu ampliar o jardim da propriedade. Gaudí concluiu o projeto do complexo de casas e jardins em 1880, embora os planos tenham sido assinados em 1883, quando foram apresentados à Câmara Municipal de Grácia. Em seu projeto combinou uma estrutura arquitetônica relativamente simples com a complexidade de uma decoração cuidadosa, principalmente no que diz respeito ao uso de ladrilhos cerâmicos. Estilisticamente, corresponde plenamente ao seu período orientalista, mas a profusão das artes decorativas, cerâmica, ferro forjado, vidro, marcenaria, antecipa o que seria seu período de esplendor dentro do modernismo catalão. As obras foram realizadas entre 1883 e 1885. Gaudí dirigiu pessoalmente as obras. Segundo o depoimento de João Batista Serra George Collins em 1959, o arquiteto sentou-se sob um guarda-sol e supervisionou a construção, às vezes demolindo o que considerava mal executado. Na sua realização, Gaudí contou com a ajuda de vários artesãos que seriam regulares nas suas obras, como o escultor Lorenz Matamala, o marceneiro Eudaldo Puntil ou o ferreiro John Onós, bem como o empreiteiro Claudio Alsina. A decoração foi realizada pelo pintor francês Torres Cassana e pelo escultor Antoni Riba. O terreno original tinha dimensões de 30 multiplicação 34,5 metros, com uma área de 1.035 metros quadrados. A casa tinha 3 fachadas, já que em seu lado nordeste ficava de frente para uma parede de um convento vizinho. Embora a entrada fosse feita pelo lado sudeste, voltado para a Calle de San Gervásio, a fachada principal era voltada para o jardim, no lado sudoeste, que margeava o beco de Rincón de San Gervásio, com 35 metros de comprimento por 3,5 metros de largura. A casa, concebida como uma casa unifamiliar, tinha um porão para um armazém de adega, um andar nobre que tinha hall de entrada, sala de jantar, tribuna, sala de fumantes, fumoir, cozinha e lavanderia, um primeiro andar com quartos, banheiros, closet e biblioteca, sótãos para alojamento de serviços, e um terraço na cobertura com uma pequena passarela entre os telhados com chaminés e um pequeno pavilhão no canto noroeste. Tinha uma escadaria abobadada catalã com um mambril de madeira decorado em cada degrau com pequenos ouléus de Torres Cassana, que foram perdidos na reforma de 1925. O arquiteto de Reus planejou um conjunto de paredes de alvenaria alternadas com fileiras de azulejos, que reproduziam flores amarelas típicas da região, cravos indianos ou tagetes erecta, que Gaudí havia encontrado no local da casa antes da construção e queria reproduzir no projeto final. Ele também se inspirou em uma palmeira no local para projetar o portão de ferro forjado da entrada principal, em forma de folhas de palmeira, Chamaerops humilis. Em suas palavras, quando fui fazer as medições, o terreno estava completamente coberto com aquelas mesmas florzinhas amarelas que adotei como tema ornamental na cerâmica. Havia também uma palmeira luxuriante, cujas palmeiras, fundidas em ferro, formam a cerca e a porta de entrada da casa. No projeto da casa, Gaudí buscou aliar praticidade e estética, além de conforto, higiene e bem-estar, além de perfeita harmonia com o jardim e o ambiente ao redor. Como em todos os seus projetos, ele planejou nos mínimos detalhes e cuidou de aspectos como iluminação e ventilação, tentando estabelecer as condições mais ideais para a habitabilidade da casa. 9 Um dos espaços mais evocativos do complexo era a tribuna localizada ao lado da sala de jantar, aberta para o jardim por treliças de madeira de inspiração oriental que, quando deixadas abertas, deixavam este espaço ao ar livre. Continha uma fonte de água formada por uma bacia de estilo renascentista e uma grade metálica elíptica, semelhante a uma teia de aranha, que transformava a água em uma fina folha através da qual, quando a luz passava por ela, se decompunha nas cores do arco-íris. Azulejos com motivos de cravo. Gaudí afirmou ter encontrado essas flores no local a ser construído e queria homenageá-las.
O antigo jardim compreendia 3 áreas: a que separava a casa da rua, a que ficava em frente à área nobre, formada por canteiros circulares, e outra área lateral que abrigava árvores frutíferas. O jardim da casa foi desenhado por Gaudí com cuidado, pois era uma residência de verão e era de grande importância como local de lazer. Junto com os elementos naturais, 2 elementos se destacaram: uma fonte jorrando tijolo e cerâmica na entrada e uma cachoeira monumental, também feita de tijolo. A cascata tinha a mesma altura da casa e era formada por um grande arco catenário que sustentava uma estrutura de arcos de tijolo falso que formavam 2 galerias de pilares alternados, com 2 escadas laterais. Na parte superior, 2 tanques de água derramaram uma chuva fina em uma gruta de jardim ornamental. Nas envergaduras do arco havia alguns baixos relevos de terracota do escultor Antoni Riba, que representavam crianças nadando. No projeto de Gaudí, esta cachoeira foi anexada à parede perimetral, mas na extensão de 1925 foi deixada como uma estrutura independente. Foi demolido em 1946, quando uma parte do jardim foi vendida para a construção de casas. O jardim tinha outro chafariz na entrada principal, constituído por 2 taças sobrepostas, a inferior maior e de forma cilíndrica, revestida a estuque, na sua parte superior, azulejos com motivos dos cravos, e a superior em forma de prisma octogonal, com faces de 75 multiplicação 45 cm, revestida a azulejos cerâmicos com motivos de flores e folhas de girassol, foi eliminada na extensão de 1925. A cerca perimetral da casa era formada por um muro de pedra de entulho com ameias semielípticas e uma grade de ferro forjado decorada com motivos de folhas de palmeira e cravos, e encimada por pontas em forma de tridente, logo na entrada principal. No canto sudoeste havia um pequeno pavilhão que servia de mirante, formado por 2 colunas de tijolos e 3 colunas de pedra a central, geminada, que sustentava uma estrutura de tijolos em forma de L com arcos cegos, coroados com peças de cerâmica. 38 A cerca original media 30 multiplicação 34,50 metros e cada quadro media 0,49 multiplicação 0,49 multiplicação 0,12 centímetros. O desenho da grade foi delineado por Gaudí na planta da fachada que se conserva no Arquivo Histórico da Catalunha, assinada por Gaudí e Vicens em 15 de janeiro de 1883. Neste desenho, o escultor Lorenz Matamala fez um molde de gesso, que mais tarde foi fundido em ferro pelo falsificador Joan Onós. De acordo com o desenho de Gaudí, cada folha deveria ser colocada na diagonal, mas no final foram colocadas horizontalmente, alternando um alinhamento à esquerda com um à direita. Após a ampliação da propriedade em 1925, o muro de pedra foi substituído por novas seções de flocos de palmeira, que cercaram todo o perímetro. No entanto, após a venda de várias áreas do jardim para a construção, vários trechos da cerca foram desmontados. Alguns deles foram realocados para o portão de acesso ao Parque Güell e para a Casa Larrard, casa de Eusebie Güell, no mesmo parque, agora a Escola Baldiri Reichardt, enquanto algumas partes são preservadas na Casa Museu Gaudí. Em um terreno anexo à Casa Vicens, número 28 da Calle de las Carolinas, havia uma fonte de água mineral chamada Santa Rita desde os tempos antigos. Era costume entre os vizinhos que no dia 22 de maio, dia de Santa Rita, viessem beber as águas da fonte. Em 1895 as águas foram declaradas de utilidade pública e sua comercialização começou. Quando em 1925 João Batista Serra empreendeu a ampliação da Casa Vicens, construiu uma capela dedicada a Santa Rita no mesmo local da fonte. Em 1963, a capela foi demolida para construir um novo edifício residencial. Em 1899, a viúva de Manuel Vicens, Dolor Giralt e Grifo, vendeu a casa ao Dr. Antônio Juver Puy por 45.000 pesetas. Antônio Juver, Barcelona, de 1855 a 1930, foi um renomado pediatra, formado pela Universidade de Barcelona em 1876. Radicado em Cuba, foi professor na Universidade de Havana, até a independência da ilha, quando retornou à Espanha. Graças à fortuna que havia forjado no exterior, como outros índios da época, ele conseguiu adquirir a Casa Vicens. Ele representou vários interesses comerciais espanhóis em Cuba e, mesmo após sua independência, passou várias temporadas na ilha. Ele também foi presidente do Cassino Espanhol em Havana e do Cercle Catalá.
Estabelecido permanentemente em Barcelona em 1924, foi vereador da Câmara Municipal de Barcelona de 1924 a 1930 e vice-prefeito do Barão de Viver. Em 1908, o Dr. Juver vendeu a casa a seu irmão, José Juver, reservando-se o direito de usufruto. Ele morreu sem descendentes em 1913, deixando-o para Ángela González Sanches, esposa de Antônio Juver. Em 1925, o Dr. Juver planejou uma extensão do prédio com o objetivo de transformá-lo em uma primeira residência. Para isso, adquiriu um terreno contíguo ao muro com o convento, de 212,88 metros quadrados, correspondente aos números 18 e 20 da Calle de las Carolinas. Ele também adquiriu o terreno localizado entre o Beco de Rincón de San Gervásio e a Avenida da Riera de Caçores, e conseguiu que o beco fosse declarado excedente de vias públicas, com o qual conseguiu ampliar o jardim em toda essa extensão. Nessa época a propriedade atingiu sua extensão máxima, de 1.738 metros quadrados. Para ampliar a casa, recorreu a Gaudí para se encarregar do projeto, mas ele recusou, pois naquela época dedicava seu tempo inteiramente à Sagrada Família. Em vez disso, ele recomendou um de seus discípulos, João Batista Serra, que projetou a metade direita da fachada no estilo de Gaudí. João Batista Serra de Martínez,